E aí, meus amigos, o Juventude empatou em 0-0 com o Cruzeiro no estádio Mineirão na noite desta sexta-feira, no que para alguns pode ser um bom resultado, para outros pode ser um mau resultado, e a gente vai trocar uma ideia a respeito desse jogo. Um jogo em que o Juventude teve a chance logo no início, com um pênalti que o Renato Cajá bateu mal e o goleiro Fábio defendeu. E esse não é o momento que a gente desvaloriza o goleiro. De fato, o pênalti não foi bem cobrado pelo Cajá, que na gíria do futebol ele telegrafou e ainda bateu fraco. O goleiro Fábio, que tem qualidade, é experiente, foi lá, buscou no canto direito e o Juventude poderia ter iniciado o jogo ganhando. E se iniciasse o jogo ganhando, aumentaria a pressão do Cruzeiro, a busca do resultado pelo Cruzeiro e possivelmente faria com que o Cruzeiro lhe desse espaços para construir uma vitória. Só que a história não foi essa. A história foi de um primeiro tempo em que o Juventude conseguiu controlar o jogo, conseguiu povoar o seu meio-campo, e deixar com que o Cruzeiro não tivesse espaços para conseguir criar jogadas ofensivas, e pouco o Juventude sofreu no primeiro tempo e até conseguiu ser mais insinuante nos lances de contra-ataque. Segundo tempo, o Cruzeiro foi gradativamente empurrando o Juventude para o campo de defesa e aí criou oportunidades. É lógico que o Cruzeiro também não teve o mesmo fôlego que o Juventude, embora tenha perdido um gol no finalzinho com o Claudinho. O Cruzeiro teve até os 26 minutos do segundo tempo de um jogo com mais pressão, com mais possibilidades de gol. O Carné fez duas defesas sensacionais, numa cabeçada do Marcelo Moreno e noutra do Ramon. O Carné, mais uma vez, estava lá para garantir a segurança na meta do Esmeraldino. E o Juventude, que a partir dos 26 minutos começou também a contragolpear mais, não conseguiu fazer o gol. Eu entendo que se a gente fosse falar do empate contra o Cruzeiro antes do campeonato, no Mineirão, eu ia dizer que é um excelente resultado. Nas atuais circunstâncias, eu ainda penso que é um resultado que poderia ser melhor. Não é de todo ruim, logicamente, o Juventude pontuou fora de casa e isso é importantíssimo, mas o Cruzeiro, nos últimos jogos, não vinha fazendo boas atuações. A da sexta-feira agora foi razoável, essa contra o Juventude, não foi ótima a atuação do Cruzeiro. O Cruzeiro ainda não tem o Luiz Felipe Scolari, que só no domingo se incorpora ao elenco, a delegação do Cruzeiro, já visando a próxima partida. E eu entendo que o melhor momento para pegar o Cruzeiro ainda era esse, onde a única diferença que o Luiz Felipe Scolari poderia colocar nesse time era a anímica, porque o pessoal teve a palestra dele antes do jogo, a turma sabe que tinha gente da comissão técnica dele observando o jogo e a motivação do cara para mostrar serviço aumenta. Mas ainda assim, o Juventude, até esse momento da competição, tem muito mais time e isso se expressa nas duas campanhas. Então eu imagino que o Juventude, no jogo de hoje, deveria ter agredido um pouco mais, marcado um pouco mais em cima, agilizando os erros defensivos dessa defesa do Cruzeiro, que erra bastante, mas não fez isso. Por isso eu quero dizer o seguinte, não é um mau resultado, até porque o Juventude teve uma série de desfalques, pelo menos 2 titulares, o Breno não é qualquer desfalque, e o Igor ainda desfalcando o Juventude, lateral direito, que faz uma ótima temporada, pelo menos uma ótima sequência, né, de temporada pelo Juventude. Então são 2 grandes desfalques, além de outros tantos jogadores que são reservas imediatos. Nessas circunstâncias, com essas dificuldades até de durante o jogo conseguir mudar alguma coisa e manter a qualidade do time, eu posso entender até que se justifica alguma dificuldade do Juventude de conseguir fazer um jogo linear do início ao fim. Mas, como disse, era o momento em que poderia tirar uma casquinha do Cruzeiro. Agora, o próximo compromisso é contra o Avaí na terça-feira no estádio Alfredo Jaconi. E aí, depois de empatar com o Cuiabá, de perder para o Brasil, de empatar com o Cruzeiro, são 2 pontos nos últimos 9 jogos, independente de análise de rendimento, o Juventude tem a necessidade de vencer o jogo na próxima terça-feira. Mas aí são outros 500, a gente fala disso em outro vídeo.